Queridos, boa tarde. Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu quero, antes de tudo, agradecer a BV Books por ter feito a sugestão, à CEPAL, de discutirmos esse assunto nesse ano. A CEPAL também por ter aceito colocar o assunto em circulação, né? E a ideia é essa, é a gente apresentar o fenômeno dos desigrejados e depois da exposição a gente poder abrir para que as ideias circulem, né? Com perguntas, com contribuições, com críticas também que podem ser feitas à abordagem, né? Você tem o direito de discordar de algumas conclusões. Embora eu não emito muita opinião na palestra, eu deixo as opiniões para o livro, né? E a intenção é, de fato, descritiva, é tentar expor o fenômeno, tentar explicar. E claro, né, como não existe isenção é a pretensão dos autores, a minha palavra, o meu fechamento daquilo que eu penso está lá colocado no final do livro, né? Eu sou ministro congregacional, eu sou pastor da Igreja Congregacional de Niterói, no Rio de Janeiro, região metropolitana. Eu sou casado, minha esposa chama-se Sandra e eu tenho uma filha de 9 anos chamada Simone, que queria estar muito aqui, mas não foi possível, semana de aula, né? Não deu para trazê-la. E trago também um abraço, e que eu gostaria de deixar registrado, o abraço do reverendo Márcio Leal, que é o presidente dos congregacionais no Brasil e que pediu que o seu abraço ficasse registrado nesse encontro aqui. O meu tema vai ser niilismo eclesiástico, uma análise do fenômeno dos desigrejados, né? Vamos tentar entender que fenômeno é esse, porque tanto se fala nesse fenômeno, entender também um pouco das causas, né, que provocaram esses números que vão chamar a nossa atenção e tentar também pensar o que a igreja pode fazer. É correto a igreja apenas ficar numa defensiva, criticando o fenômeno, criticando o movimento? Faremos como alguns fazem, de classificá-los todos, 100%, como pessoas descomprometidas com Deus e com a igreja, e por isso saíram? São, na verdade, os desigrejados, os velhos e bons desviados de sempre, com outro nome, mais moderno, pós-moderno? Ou não? Ou será que essa galera é uma galera crente, que por alguma razão saiu da igreja? Essas são algumas ideias, são alguns caminhos que a gente vai tentar percorrer e colocar aqui em circulação. Eu vou começar fazendo uma apresentação do número, do contingente de desigrejados, de acordo com o IBGE. Um instituto privado também será mencionado aqui, que faz parte do meu campo de pesquisa. Depois nós vamos fazer uma comparação desse fenômeno no Brasil em outros lugares. Não vamos decorrer muito nisso, porque o nosso interesse é a igreja brasileira, mas vamos ter uma visão um pouquinho panorâmica. Uma ideia também da repercussão, como que a partir do momento que o IBGE publicou os números, os dados, como que isso repercutiu, e repercutiu muito, e continua repercutindo. Teremos também, em algum momento, uma ponte que vamos fazer com a história da igreja, para mostrar que o fenômeno, embora tendo uma nova roupagem, ele já apareceu em outros períodos da história da igreja, e ver o que a igreja propõe em termos de uma resposta contemporânea para esse fenômeno. Então essa é a ideia, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou tentar, o assunto é muito grande, foram quase 40 slides preparados, não vamos passar os 40, né, mas está ali porque pode ser que eu precise de um ou outro, né, tentar expor mais ou menos em 30, 40 minutos, né, e abrir já para perguntas, participações e demais contribuições dos irmãos. Mas apesar de ser uma palestra, né, é um culto, né, que nós estamos. Então eu gostaria de orar, eu gostaria de que nós orássemos nesse momento, pedindo que Deus nos abençoasse, iluminasse esse momento, para que a gente possa percorrer nesse tema e sermos não só informados, mas acima de tudo edificados com aquilo que vamos propor aqui nessa tarde. Convido você a orar junto comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa tarde. Louvado seja o teu nome. Obrigado também por esses dias, por esta semana, em que todos os anos, ó Deus, esse ministério tão importante, que visa alcançar líderes,
pastores, presbíteros, diáconos, e que oferece, Deus, ferramentas, uma proposta de reflexão. E sabemos, ó Deus, todos os anos como saímos daqui abençoados, edificados. Nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos, nós estamos diante do Senhor. É um tema relacionado à igreja do Senhor Jesus Cristo, por isso nós queremos ter toda a reverência em lidar com esse tema que é caro para o Senhor, muito mais até do que para nós. Por isso suplicamos a tua bênção. Conduza-nos nesse momento. Que a palestra, Pai, possa ser não só de instrução, mas acima de tudo de edificação e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém e amém. Bem, queridos, como eu falei, vamos começar pelo contingente, né? Como que essa história de desigrejados começa aqui no Brasil. Eu vou ser acompanhado, muito bem assessorado pela Viviane, né, que vai, à medida que eu for discorrendo, ela vai mostrar para vocês o PowerPoint. Vocês têm a opção de ouvir e me acompanhar. Né? E eu vou seguir aqui a cola que eu preparei para não me perder. Né? Então não repare aqui a minha velha apostila de professor. Tá? Lá vamos aqui, vocês vão na modernidade com a Viviane e eu vou aqui na velha apostila de sempre. Vamos lá. Tudo começa em 2010, como eu disse. Em 2010, em fevereiro daquele ano, para ser mais preciso, o IBGE torna público o resultado de uma pesquisa que foi realizada entre os anos de 2002 a 2009. O censo era sobre várias perguntas, uma delas era o comportamento religioso do brasileiro. Quem é o brasileiro no quesito religião, afinal de contas? Né? Vários apontamentos apareceram ali, um dos apontamentos é o que nos interessa aqui. Foi dos evangélicos, grupos evangelicais que cresceram. Os neopentecostais cresceram muito naquele apontamento, mas os sem religião também cresceram, outros grupos religiosos, como os espíritas, também apareceram, como numa curva ascendente, e um grupo curioso, um grupo que até então era inexistente, também apareceu, de cristãos de tradição evangélica que se declararam como tais, como evangélicos, mas que não tinham vinculação eclesiástica. Foi a primeira vez que esse apontamento apareceu nos dados do IBGE. E eles divulgaram de maneira fria. Apenas era um dado para o IBGE. E em fevereiro daquele ano foi assim exposto. Quando o número foi apresentado, veio a surpresa. Era bem maior do que se podia pretender, se podia imaginar. Naquele ano, 2010, foi apontado que esse contingente de evangélicos desvinculados de igreja eram de 4 milhões no Brasil. Equivalente, naquela ocasião, a 10% da população cristã protestante. Nós estamos em 2017, esse número mais do que dobrou. Institutos privados de pesquisa, inclusive em palestras do saudoso Dr. Russell Shedd, você já vai encontrar uma outra estimativa. Você já vai encontrar 9 milhões, quase 10 milhões de desigrejados. O censo religioso do IBGE será atualizado em 2020. Então, em 2020, eu vou fazer a atualização oficial nos dados que eu publiquei no livro. Eu fiz a atualização, lancei nota de rodapé na edição da BV Books, né, trabalhando com esses dados dos institutos privados, mas o IBGE só se posiciona sobre isso em 2020. Hoje é quinta-feira, na terça-feira, no seminário que eu dirijo, eu sou diretor do Seminário Congregacional de Niterói, um aluno nosso, que é um doutorando em geografia, e ele trabalha no censo, e ele falando, pastor, em 2020 vai vir uma hecatombe, porque os dados de 2010 estão mais do que superados, e superados já estavam quando publicados. Porque determinadas especificidades não foram consideradas em 2010. É muito mais do que isso, ok? Não é difícil a gente imaginar, não é um tom apocalíptico isso, mas a gente precisa dar uma certa ênfase, porque penso eu, salvo o melhor juízo, todos nós aqui devemos conhecer alguém, ou da família, ou do relacionamento social, ou até da igreja, que está nessa situação. Eu tenho amigos pessoais que estão nessa situação. Pois bem,
Mas o IBGE apenas publicou friamente. A repercussão, o barulho, o movimento, as reações vieram depois e vieram muito rápida. A primeira reação veio do Dr. Augusto Nicodemos Lopes, porque no mês de abril do mesmo ano, 2 meses depois da publicação daqueles dados, ele, no seu blog, Temporas Mores, ele publica o primeiro artigo sobre o fenômeno. Um artigo cujo título é Os Desigrejados. Colocando no Google, você acha esse artigo do Dr. Augusto Nicodemos. É um artigo paradigmático, fundamental para a nossa análise, porque, embora Augusto Nicodemos não crie a expressão desigrejados, mas dada a envergadura, o alcance do seu ministério, ele fala para um público muito grande, é ele quem populariza a expressão desigrejado. Ele coloca o termo na boca do povo evangélico. O artigo dele muito lido, muito acessado, chamou a atenção, inclusive a minha. Foi exatamente nesse artigo que começa a minha história com o tema. Eu estava precisando de um tema para poder dissertar no mestrado em ciências da religião que eu fazia. Quando eu vi o tema, eu falei, caramba, isso aqui é um campo de pesquisa, eu vou nisso aqui. E tudo começa, portanto, com esse artigo do Augusto Nicodemos, que é a primeira grande repercussão do tema. No mesmo ano, uma segunda grande repercussão vem das mãos, da pena de Maurício Zagari, que estaria conosco, inclusive, aqui na CEPAL. A sua mãe sofreu um acidente, ele precisou dar atenção à sua mãe e não pôde estar conosco aqui. Mas Maurício Zagari foi a segunda persona importante do meio protestante a dar atenção ao tema. E naquele ano, 2010, ele publica um artigo na revista Cristianismo Hoje, com o seguinte título, Decepcionados com a Igreja, onde ele vai tratar, né, também desses irmãos que estavam já passando por um processo de desencantamento com a igreja, um processo de erosão que ele vai trabalhar ali naquele artigo. Você também encontra esse artigo no próprio portal da revista Cristianismo Hoje. Aí vem a surpresa, porque não só periódicos cristãos, como a Cristianismo Hoje, Ultimato também publicou, mas a própria imprensa secular começa também a publicar algumas coisas. E a primeira publicação vem por parte da revista Época, ligada às organizações Globo. Um artigo com o título A Nova Reforma Protestante. Era uma matéria principal, com várias páginas dedicadas, matéria de capa na revista Época, tratando desse movimento de erosão dentro da igreja, embora ali não tratasse de desigrejados, mas sim de irmãos que estavam cansados dos modelos tradicionais de igreja e queriam formas alternativas de congregar, né? Não era desigrejado, era uma outra coisa, mas já uma reação muito próximo ao que a gente trata aqui. No ano seguinte, 2011, o jornal Folha de São Paulo escreve uma matéria, aliás, uma manchete, né? Publica uma manchete, uma matéria pequenininha, não era grande coisa, mas está lá, você também acha no Google essa matéria. Cresce o número de evangélicos sem ligação com a igreja. Era a manchete da Folha de São Paulo em 2011. E a revista Isto É, também em 2011, publica uma matéria também com várias páginas dedicadas com o título O Novo Retrato da Fé no Brasil, o nomadismo, o trânsito religioso, né? É uma matéria que trata de desigrejados e de outros processos também de nomadismo religioso que vai acontecer, inclusive falando até de migrações curiosas, como, por exemplo, fala ali de um mês pastor, se eu não me engano, a denominação não me lembro, que tornou-se ubandista, né, desses movimentos que vêm acontecendo, portanto. Então, a Isto É publicou em 2011. E também sites, né, sites na internet, como Genizar e Púlpito Cristão, multiplicaram o tema nas redes sociais, tornando, portanto, o tema palatável, né, inclusive para um público muito jovem, que é o público majoritário que participa ali das redes sociais. Bem, quando a gente pensa nesse interesse da mídia, como eu disse ainda há pouco, é natural que periódicos cristãos se interessem
por um tema ligado à igreja. Desigrejados é óbvio que é cristianismo hoje, que é ultimato, é óbvio que um teólogo como Nicodemos e sites cristãos como Genizar se interessassem por isso. O que chama a atenção é a imprensa secular abrir suas páginas, né, e seus textos e escrever textos bem elaborados. Eu li todos esses textos, estão referenciados no meu livro. Não eram tendenciosos, era exatamente o que estava acontecendo. Como que se explica isso? Na verdade, esse interesse em mídia secular é porque percebeu que pela primeira vez estava se cristalizando no Brasil um novo ator social, que até então era inexistente ou desconhecido, se existente, que era esse protestante nominal. Nós estamos no Brasil, no país de tradição católica, e que nós sabemos que grande parte daqueles que compõem a igreja evangélica, boa parte deles são oriundos de um catolicismo nominal. Há muitos que tinham uma tradição católica firme, né, de participar da ceia, da Eucaristia, das missas, de se confessar com o padre, mas não é a realidade da maioria. A maioria vem de um catolicismo nominal. Conhecíamos esse ator social. Agora, um evangélico nominal, década de 90, que houve aquela grande explosão de crescimento das igrejas no Brasil, isso não era existente. Ou se era existente, ele era imperceptível, não aparecia nos extratos. Em 2010, esse ator apareceu, dizendo: estou aqui, eu existo e não estou sozinho, estou acompanhado de 4 milhões que vêm comigo nos dados oficiais, fora fora aqueles que não foram, por alguma razão, computados. Bem, então, é natural que a mídia se interessasse por essa figura, por esse ator, e dirigisse a sua atenção e tentasse narrar o que está acontecendo nesse processo, nesse fenômeno. Contudo, é interessante também a gente perceber que esse fenômeno de desencaixe institucional, de desencanto, ele é, na verdade, um processo que não vem acontecendo apenas no Brasil. Há outros países também que vêm sofrendo de semelhante experiência. Por exemplo, os Estados Unidos tem 2 livros que podem ajudar vocês numa referência teórica acerca do problema. É o livro do Frank Viola, Cristianismo Pagão, e o livro do George Barna, chamado Revolução. O Viola escreveu outro também, chamado Reimaginando a Igreja. São livros que tratam. O George Barna é mais estatístico, né? E no livro dele, publicado pela Abapress, ele coloca que nos Estados Unidos, no ano da publicação do livro, já tem aí mais de 4 anos, lá na ocasião já tinha mais de 20 milhões de evangélicos nessa situação. Evangélicos desigrejados, evangélicos rompidos com a sua instituição eclesiástica, né? A França, numa pesquisa que a Missão Europa fez e publicou na revista Ultimato, ela publicou dados bastante impressionantes, né? E detalhe, são dados antigos, não são dados novos atualizados. Se formos puxar os dados atuais, é pior do que vocês verão aqui agora. A França, por exemplo, 80% da população na década de 90, se declarava cristã, ainda que boa parte dela um catolicismo nominal, um catolicismo cultural, mas ainda assim se declarava. Em 2007, 17 anos depois da primeira pesquisa, esse percentual caiu de 80% para 57% da população da França, uma queda aceleradíssima em 17 anos. A Inglaterra, que aliás preocupa, porque a Inglaterra é o berço de algumas das principais denominações cristãs que nós conhecemos. A Inglaterra dos puritanos, a Inglaterra dos congregacionais, nascemos lá, surgimos lá, a Inglaterra dos batistas, a Inglaterra de John Bunyan, a Inglaterra dos metodistas, de John Wesley, a Inglaterra dos grandes missionários, né, da Sarah Calley, do David Livingstone, de Hudson Taylor, de Charles Spurgeon. A Inglaterra, numa pesquisa que foi feita, mais da metade da população, 56%, se declarou agnóstica. A menor parte da população se define cristã. Dado antigo. Se formos atualizar esse dado, ele é mais gritante do que esse que está lá nas páginas
da revista Ultimato. Uma pesquisa também foi realizada no continente europeu com uma pergunta muito simples. Com vários países da Europa, qual é a relevância de Deus para a vida cotidiana? E apenas 21% daqueles entrevistados disseram que Deus tem alguma relevância para a vida. 79% disseram, não, podemos seguir a vida sem pensar, sem preocupar, porque Deus, religião, não é importante para nós. De forma que é um processo, é um movimento mundial, né? É um movimento que vem acontecendo e não é só no Brasil. Voltando para a nossa realidade, voltando para o Brasil, que é o que nos interessa aqui nessa tarde, eu gostaria de colocar para vocês, de apresentar para vocês uma espécie de lupa, para que a gente olhasse alguns números mais de perto, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor esse universo de desigrejados. A revista Cristianismo Hoje publicou uma estatística de um instituto privado, daqui de São Paulo, que tem 1 milhão de desigrejados cadastrados. E fizeram várias pesquisas com esses grupos de desigrejados ligados a esse instituto. Isso está lá na revista Cristianismo Hoje, no portal vocês conseguem também localizar. Quais os resultados dessa enquete que está publicada na Cristianismo Hoje? Bem, dos entrevistados, dos milhares e milhares de desigrejados entrevistados, 62% deles disseram o seguinte: eles se declararam egressos de denominações neopentecostais, principalmente aquelas mais comprometidas com a teologia da prosperidade. Quem diz isso não sou eu e nem é cristianismo. Eles disseram. Né? A gente está aqui lançando juízo de valor nessas igrejas nesse momento. É o que eles disseram, que eram oriundos de igrejas neopentecostais que trabalhava com o instrumental da teologia da prosperidade. Esse número, aliás, essa informação diz muito. Isso aí tem uma riqueza aí que a gente pode pensar e vamos ponderar daqui a pouco. Né? 63%, 62% os egressos, né? 63% nessa pesquisa que foi feita disseram o seguinte: olha, nós somos desigrejados e estamos desigrejados. Contudo, poderíamos voltar a congregar numa igreja que se revelasse para nós saudável, bíblica, comprometida com missões e pastoreadas por pastores que sejam imperfeitos. Nós não queremos pastores perfeitos, mas que sejam pastores que pastoreiem, pastores que nos acompanhem. Queremos ser pastoreados. Né? Então, se encontrar uma igreja bíblica, que eles consideram saudável, não tem problema, eles retornam. Eu tenho um amigo pastor, posso dar o nome dele aqui, porque não é confidencial isso, chamado Zilton Alencar. Zilton Alencar, ele é um camarada muito lúcido, é um pastor ali na região de Campina Grande. Ele comprou o livro, fomos apresentados por uma amiga presbiteriana, ele comprou o livro via internet, o livro foi enviado para lá, leu e depois ele entrou em contato, pediu para adicionar no Facebook, adicionei, e aí fizemos uma amizade virtual ali, não o conheço pessoalmente, mas vejo pela postagem, pessoa séria que ele é. E ele falou assim para mim: Idauro, você reconhece que há pessoas que estão nessa situação, porque talvez na região delas não há nenhuma igreja que eles considerem saudável? Eu falei, é uma afirmação complicada, não tem umazinha, complicado. Mas ele disse assim, vou te dar a razão da minha pergunta. E ele falou de grupos que ele interage no interior da Paraíba, onde todas as igrejas, sem exceção, até algumas históricas, estavam sofrendo com a teologia da prosperidade. Se renderam a essa teologia. E essas pessoas disseram, olha, a única alternativa para nós, para que não naufraguemos na fé, é ficarmos livres dessas igrejas fazendo as nossas reuniões em casa. Não há, ele disse, nesse caso, Idauro, não é bravata, eu conheço, tenho, por isso eu estou te perguntando, será que em alguns casos extremos não é a única alternativa para a sobrevivência na fé? Segundo ele, não há nenhuma igreja saudável na vivência daqueles desigrejados que lidam com ele e que estão reunidos no interior da Paraíba. Contudo, 29%
disseram o seguinte: não, nós não voltamos de maneira alguma. Mesmo que se apareça, mesmo que encontremos uma igreja mais bíblica, né, um pastor mais normal, um povo mais comprometido, não, porque nós estamos muito bem como nós estamos. Lá é saudável, nós também somos saudáveis. Saúde por saúde, ficamos aqui mesmo. 29% disse que não voltaria de maneira nenhuma. E 5 a 6 anos é a média de um desigrejado típico. É claro que encontraremos também, e eu tenho no meu relacionamento pessoal, gente que está fora dessa curva. Eu tenho, por exemplo, um amigo, querido amigo, já o convidei para pregar, quando ele era igrejado, obviamente, desigrejado não, senão ele leva todo mundo, que o cara é bom de papo, né? O chamei para pregar na igreja, e ele ex-ministro presbiteriano, né? Muito bem preparado, um reformado, um calvinista e tal, bom de pregação, aquele cara bom de púlpito, tanto que eu levei para pregar. E não quer saber, né? Ele montou lá o grupo de desigrejado dele e está lá, se reunindo. Tem 35 anos no mínimo de conversão, mas é exceção. Na média não é isso que nós encontramos, é um público não necessariamente jovem na idade, mas jovem na experiência da fé. E que se encanta, se entrega com muita força e que rapidamente se desencanta e não quer mais saber da instituição. É o padrão de comportamento nesses casos. Bem, seguindo. Bem, temos aí esses números, né, que são números complicados. 63% de egressos da teologia da prosperidade, uns dizendo que retornarão, outros que não voltam de maneira nenhuma, 5 a 6 anos a média da conversão. Mas quem são eles? Eles não são apenas números, não é apenas estatística. Quem são eles? Quais as causas desse desigrejamento? Por que essas pessoas desigrejaram? O que houve ou o que há nas igrejas que vem provocando essa onda de deserção institucional dentro do protestantismo brasileiro? Na pesquisa, e eu pesquisei o tema antes de publicar o livro durante 3 anos, 2010 a 2013, foi o recorte temporal da minha pesquisa. É possível nós, didaticamente, separarmos os desigrejados em 2 grandes categorias. Há outros subgrupos que não nos interessam aqui. O importante é a gente olhar essas 2 grandes categorias, que é, como eu chamo no livro, desigrejados decepcionados. Eles têm um discurso próprio, muito claro. Rapidamente você percebe o que está por trás daquele desigrejamento, porque tem uma fala comprometida, tem uma fala muito clara, implicada, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E o outro grupo é o grupo dos críticos do sistema, ou críticos da institucionalização, completamente diferente na abordagem, na fala, na escrita do primeiro grupo. Tá? Qual é a diferença entre essas 2 grandes categorias? Bem, os desigrejados decepcionados são aqueles que alegam que saíram da igreja porque eles, obviamente, como o título já diz, se decepcionaram com a liderança. Se decepcionaram com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, com o presbítero, com o regente. Se decepcionaram com a liderança, né? Gente que se converteu, que se entregou muito, que via no líder uma referência e que, por algumas razões, alguns problemas, algumas reivindicações, eles afirmam que sofreram debaixo de lideranças autoritárias, que eram déspotas dentro da igreja, que eram donos da igreja, que faziam do rebanho massa de manobra e que depois eles não aguentaram mais essa relação e saíram. A Marília de César Camargo escreveu um livro excepcional, que eu utilizo como referência teórica também no meu livro, publicado pela Mundo Cristão, chamado Feridos em Nome de Deus. A Marília, uma jornalista, ela fez um trabalho de campo em que ela pesquisou pessoas que estavam nessa situação. É ela, inclusive, quem cunha a expressão no Brasil abuso espiritual.
né? É a tutora dessa expressão. E o que vem a ser o abuso espiritual? Exatamente isso, gente que está debaixo de uma liderança e que foi alvo de reivindicações absurdas, como por exemplo uma que está no dela e que está no meu. Porque eu referenciei a narrativa dela, de um rapaz que viaja para Nova York, né, com o seu pastor, com o seu líder, né, não lembro bem se era um apóstolo, era um pastor, e ele passa na Quinta Avenida, ele vê uma pasta caríssima, de $10.000, e ele diz assim: você está debaixo da minha cobertura espiritual, a Bíblia diz que nós temos que honrar a quem tem honra, eu sou o teu líder, honra-me comprando essa pasta. O rapaz saca o seu cartão de crédito e compra a pasta para honrar o seu líder. Está no livro dela e está no meu livro também, né? É óbvio qual é o resultado de uma situação como essa. Alguém que se desencanta, que não é pastoreada. Tem um outro caso que eu acho que ele é tão emblemático ou mais emblemático porque ele mexe com afeições nossas, que é o caso de um rapaz que eu coloco no livro também, eu cito 5 casos baseados no livro da Marília. De um rapaz que se converte numa igreja de corte, claro, na narrativa de corte neopentecostal, mas poderia ser numa igreja histórica também, mas a experiência ali é dentro de uma igreja neopentecostal. O rapaz se converte, jovem, se entrega, se apaixona pela igreja, tem no pastor a sua referência, se eu não me engano, ele já tinha perdido o seu pai, então ele projeta no pastor aquela figura, né? E o pastor percebe aquela projeção e toma proveito daquela situação, e o rapaz vai se dedicando, trabalhando, e vai dizimando, e se entrega, e limpa a igreja, e é hiper dedicado. Eis que aparece um problema de família. A mãe do rapaz é acometida por um câncer agressivo que ceifa a vida daquela senhora em poucos meses. Naquele momento, o rapaz precisou dar um time na igreja, né, para se dedicar à mãe que estava com câncer. E assim ele faz, e dá uma sumida da igreja por causa da enfermidade da mãe. O rapaz narra na obra que ele, naquele período de 4 ou 5 meses, ele não recebeu um telefonema do pastor, não recebeu uma visita, né, nem do pastor e nem de nenhum outro irmão. Ele praticamente tornou-se um invisível na igreja e fica magoado, obviamente, né, deixa de ir no culto. O tempo passa, eis que ele, voltando do trabalho, um dia ele vai na sua carta de correio, para sua alegria, tem lá a carta da igreja. E aí ele tem aquele momento: poxa vida, lembraram de mim, lembraram que eu existo, né? E ele vai, pega a carta, né? E ele abre, e ele está certo nas suas primeiras impressões. A carta era da igreja, primeira coisa que ele faz, ele posta os olhos em cima da assinatura, tá? A assinatura do pastor, o texto era do pastor. Só que as impressões pararam aí. Quando ele começa a ler o texto, ele percebe que a carta não era nenhuma demonstração de afeto, de saudade, procurando saber a situação dele. Só tinha uma finalidade, não duas: comunicá-lo que ele fora desligado da membresia por inadimplência dizimal. Está no livro da Marília e está no meu livro também. Queridos, exatamente. Como que nós poderemos classificar uma pessoa dessa, como acontece, né, quando a gente começa a ouvir sobre o tema? É uma turma de descomprometidos com Deus, é um crente dodói, é um crente pustema, né, é um crente que não pode falar nada, é um insubmisso. Que há essas figuras insubmissas, complicadas, dodói na igreja, eu sou pastor, todos nós sabemos que tem, mas isso não explica o fenômeno. Tem coisas muito mais sérias e profundas por trás desses números aí, e esse é apenas um caso. Os casos são reais, os nomes, inclusive você vai encontrar nomes no meu livro, todos fictícios, obviamente, para preservar as identidades, e são baseados, como eu disse, no livro da Marília. E, aliás, uma coisa muito bacana na obra da Marília é de que cai por terra no livro dela essa coisa de que essa coisa da manipulação
pastoral sobre a membresia acontece apenas em igrejas periféricas de um povo pobre. Eu falei do cara da Quinta Avenida, que comprou uma pasta em Nova York. Os atores sociais trabalhados por ela e por mim na obra são gente da classe média alta. Aí você vê o nível de manipulação que alguns líderes têm, porque gente formada na USP, formada no Mackenzie, com bons empregos, viajado, com um bom cartão de crédito, com condições de comprar uma pasta em Nova York, pode cair na teia de um pastor assim. Então, a manipulação é mais fácil em pessoas mais simples, mas não necessariamente elas serão as únicas que vão sofrer na mão de um pastor manipulador. Até alguém que tem reserva, que tem defesas intelectuais, podem se render dependendo da situação em que ela se encontra e da figura, da persona carismática que encontra dentro de uma igreja dessa. Tá ok? Bem, seguindo, falando ainda dos decepcionados, a única forma de decepção não é apenas com o líder, né? Essa primeira categoria, desigrejados, decepcionados, eles também se reúnem num outro subgrupo, que são aqueles que eu chamo dos desigrejados, dos decepcionados com a teologia da prosperidade. O primeiro grupo de decepcionados é uma decepção com a liderança. Esses desigrejados decepcionados de agora, eles são decepcionados com a doutrina da igreja, com a heresia, né, conforme eles consideram, ensinada dentro da igreja. É uma galera que dizia o seguinte: olha, eu entrei na igreja e passei anos e anos ouvindo o seguinte: eu sou cabeça e não sou cauda, Deus me quer ganhando muito, eu não posso ficar doente, a minha família tem que prosperar, né? E chegou um ponto que eu não aguentei mais isso, porque eu vi que passando 4, 5 anos, isso não aconteceu, as enfermidades crônicas da minha família continuam lá, né? Eu não experimentei mobilidade social, continuo na mesma classe que eu era há 5 anos atrás, e aliás, eles dizem: vamos admitir, a teologia da prosperidade funciona sim para o líder. Para nós, não. Para o líder é uma beleza. O cara, ele andava de bicicleta e agora está andando de Mercedes. Para ele é ótimo. Para nós, que estamos abaixo da pirâmide, na base, não funcionou. Então, essa turma, esses decepcionados, não são apenas com os líderes, mas também com o conjunto doutrinário ensinado por uma igreja e que tem criado, portanto, esse arrasa, né, quarteirão, essa terra arrasada dentro de algumas igrejas. E há a outra categoria, que são os críticos do sistema, que, respeitosamente aqui, preciso dizer que eles são mais complicados do que o primeiro grupo. O primeiro grupo tem, pelo menos no trauma, no sofrimento, na ferida, a razão da sua decepção. Saíram da igreja porque foram alvo do abuso espiritual, como diz a Marília. Esse grupo de críticos, eles são muito interessantes. Eles até se ofendem se nós formos abordá-los os chamando de decepcionados. Calma lá, eu não tenho decepção nenhuma não, pelo contrário, eu amo a igreja. Eu amo meu pastor. Fui criado na igreja, batizado. Meu pastor, eu almoço com ele de vez em quando. Eu não me coloco como um ferido. Eu não sou esse feridinho que vocês descrevem, não. Eu sou um cara muito bem resolvido, saí pela porta da frente com a cabeça erguida. Eu estava muito bem, eu pregava na igreja, eu tinha espaço. Meu pastor me dava todas as condições. Eu saí por convicção, baseado nas minhas leituras, baseado em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que eu cheguei a essa conclusão. São os críticos do sistema. Sem histórico, pelo menos eles alegam, sem histórico de decepção. Mas consideram a igreja como existe hoje irrelevante. E consideram que a igreja tem expedientes que nada tem de bíblicos. Eles alegam que alguns expedientes que dão sustentação à igreja são meras construções humanas. Construções sociais, inclusive, né? E que precisam desaparecer para que a verdadeira igreja exista. Que expedientes são esses? Já que eles são desigrejados críticos,
Eles, afinal de contas, criticam o quê? O que há de tão ruim assim na igreja que gera essa onda de crítica que leva o cara a não aguentar estar no nosso meio e a sair? Eles fazem várias, mas 4 são assim as básicas que nós encontraremos, né? Eles falam de um sistema religioso que é sustentado por 4 pilares. Esses 4 pilares seriam, né, primeiramente, óbvio, o templo, né? Que eles vão dizer assim, o templo do Espírito Santo é o povo, é a pessoa que se converte, então não tem que ter tempo para se reunir. Isso é uma herança judaica no meio cristão, e também é uma herança pagã no meio cristão. Tem que ser superado essa ênfase que é dada ao templo. Toda reunião tem que ser no templo, e tudo é templo. Isso é uma sacralização de um espaço que não deveria ser sacralizado. Isso é um argumento padrão, básico nos desigrejados. Tá, ok? Eu até brinco, como eu sou congregacional, calvinista, reformado e tal. Quando chega nesse ponto, esse negócio aí faz sentido, porque não tem esse negócio de templo sagrado, isso é coisa da igreja romana, né? Não tem muito esse negócio na reforma, né? Só que a conclusão que eles chegam é a pior possível. A outra crítica que eles fazem são aos pastores, né? Eles alegam que o pastor, o único pastor nosso na Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Inclusive tem um argumento que eu acho assim, tenho que reconhecer, que é interessante, que eles vão dizer assim, vá no Novo Testamento, veja todas as vezes, são poucas, em que a palavra pastor aparece no singular. É sempre empregada exclusivamente para Jesus. Quando é falando da liderança neotestamentária dos presbíteros, a palavra aparece no plural, pastores. Efésios 4:11, é muito usado, né? Uns foram chamados para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, né? E quando é Jesus, é o sumo pastor, né? Eu sou o bom pastor, João 10. Eles usam isso com muita pertinência. Olha, pertinência não, com muita sagacidade. Eu acho interessante essa colocação deles, né? Não há pastores hoje, né? Nós somos, aliás, há pastores, só que é plural esse dom. Todos nós devemos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros e assim por diante. Essa coisa de pastor sênior, pastor master, pastor presidente, pastor adjunto, copastor, nada disso existe, eles vão dizer. É uma construção eclesiológica só, uma invencionice da igreja que precisou se organizar e dar uma resposta social àquele espaço público que ela ocupava. Tá? Ok. Terceiro, por incrível que pareça, eles criticam muito o sermão, que parece algo de somenos, né? E para eles ganha uma importância grande, né? E eles vão dizer que novamente farão um apelo à Bíblia e dirão assim, né? Não tem sermão estruturado. Esse sermão que no seminário o candidato ao ministério aprende, né? O sermão estruturado, introdução, desenvolvimento, conclusão, 3 pontos, os famosos 3 pontos lá, homiléticos e tal. Nada disso existe, não tem sermão na Bíblia. Como é que o profeta fazia no Antigo Testamento, como Elias, por exemplo, ele estava lá no deserto, o cara era meio Joe, meio na dele lá, meio zen e tudo, ficava lá e de repente o Espírito Santo vinha, se apoderava do cara, e até o alvo da profecia, que geralmente era denúncia, ele profetizava e no término da profecia o cara voltava para a sua vida. E só retornava a profetizar quando movido pelo Espírito. Essa coisa de uma plateia passiva, que dá uma assistência regular, em hora e local, né, a um pregador que vai dar uma palestra, isso não existe no Antigo Testamento. E no Novo também não. Veja, por exemplo, Jesus com a mulher samaritana. Ele estava, os discípulos dele batizando uma multidão, ele decide voltar para Galileia, passa por Sicá, vê o poço de Jacó, diz o texto de João que Jesus está cansado da viagem, para beber água, encontra a mulher e daquele encontro sai um diálogo maravilhoso e aquela mulher se torna cristã e vai ser inclusive a primeira missionária em Samaria. Não foi uma palestra que ela ouviu, foi um encontro maravilhoso. Não tem essa estrutura
no Novo Testamento. Isso é uma influência, segundo eles, do paganismo grego, à medida que os sofistas que trabalhavam com retórica se converteram e trouxeram para a tradição cristã essa prática. E que, eles vão dizer assim, que inclusive na Reforma vai ser sacralizada. Inclusive no livro do Viola, Cristianismo Pagão, quando ele dedica o capítulo que fala do sermão, ele vai dizer assim, o sermão é a vaca sagrada do protestantismo. É assim, é o totem, é o sermão, né? Na tradição protestante, a pregação realmente é importante demais para nós, né? É o momento que Deus sobremaneira fala com a igreja. O púlpito é colocado no centro da igreja, isso vem da Reforma, no lugar do altar da missa, que saiu com a Reforma, e esse púlpito colocado no centro da nave do templo da igreja é um símbolo da centralidade da pregação. É de fato importante para nós mesmos. E eles dizem, o pastor é uma língua desse tamanho, uma língua enorme, só ele fala na igreja, ninguém pode falar, é o único que pode falar, e a plateia é uma orelha desse tamanho. A única coisa que o povo faz é ouvir sermões, mais nada. Isso tem que cair, isso tem que acabar, isso faz parte de um sistema que nada tem a ver com o Novo Testamento e o Antigo, dizem os desigrejados. E por fim, o dízimo. Eles vão dizer, o dízimo é o duto, né, que abastece isso tudo. Se você cortar a prática dizimal, aí eles vão dizer o seguinte, olha para o protestantismo, ele está calcado nesses 4 pilares. Templo, pastor, sermão e dízimo. Acaba com os templos. Remova os pastores. Removendo os pastores, obviamente, remove os sermões estruturados. Cortando o dízimo, o protestantismo vem abaixo, desaparece. Essa é a proposta. Há um efeito, quando a gente olha para isso, e a gente pensa assim, nossa, esse negócio é um negócio pesado. A crítica que os desigrejados fazem atualmente é uma crítica que ela tem uma roupagem nova, mas na verdade ela não é nova do ponto de vista histórico. No livro Desigrejados, esse livro aqui que você vai encontrar, vai poder ter a chance de adquirir se assim você quiser, o segundo capítulo desse livro é todo dedicado à história da igreja. Eu leciono história da igreja no seminário congregacional. É a minha disciplina lá com os meus alunos. E eu dediquei, portanto, um capítulo inteiro à história da igreja, para mostrar o seguinte, essas insatisfações e esses projetos restauracionistas, eles não são novos. Uma ênfase ou outra pode ser nova, mas no bojo disso vem uma crítica muito antiga, que acompanha o cristianismo. E eu não vou narrar cada um deles, porque vai ficar muito cansativo, mas a Viviane vai só mostrar ali para vocês. No livro Desigrejados, eu coloquei 10 movimentos que tiveram nas suas propostas críticas como essa. Acabe, saia do templo, acabe com os pastores. Quem disse que somente eles podem ensinar na igreja, todos nós podemos ensinar, porque temos o Espírito. A verdadeira igreja é espiritual, né? Aquela que não se reúne em templos. Os pais do deserto estavam horrorizados, por exemplo, com a estrutura poderosa que a igreja estava se tornando a partir do século IV. E a vontade daqueles pais, daqueles padres e tudo, líderes da igreja, qual era? De servir a Deus de uma forma mais livre. Por isso iam para o deserto. E eram chamados, portanto, de pais do deserto. Muito de críticas contemporâneas você vai encontrar em textos dos pais do deserto, né? E assim por diante. E eu coloquei apenas 10 dos mais de 20 grupos e movimentos no decorrer de 2000 anos com propostas muito parecidas de tirar o cristianismo de suas vestes institucionais. Isso não é novo, isso é antigo, né? De Montano, passando por Paz do Deserto, Donato, Pedro de Bruz, Hugo Speroni, Joaquim de Fiore, os anabatistas que tinham críticas muito próximas, os Quakers, os darbistas, e a proposta do Dietrich. Ele era o pastor luterano, então ele não era um desigrejado, mas na prisão ele falou do cristianismo arreligioso, que era uma abordagem que a igreja precisava fazer, despindo-se de traços e símbolos
institucionais para poder se comunicar com esse tempo, né? Os desigrejados usam muito disso para poder fazer valer alguma de suas teses. Bem, há algo que os desigrejados não percebem. Até hoje eu não encontrei nenhum, entre tantos que me alegaram tantas coisas, e dos textos que eu li, nunca encontrei nenhum que me dissesse assim: eu estou desigrejado por causa dos ventos da pós-modernidade. Nunca, não encontraremos essa construção neles. Mas é inevitável. Há muitos efeitos produzidos pelos ventos da pós-modernidade nos desigrejados, que explica a força desse movimento. Por uma simples razão, a pós-modernidade, ela questiona tudo que é tradicional, tudo que é histórico, tudo que foi solidificado com o tempo. Ela questiona os modelos tradicionais de família, as nossas convenções familiares, pai, mãe, filhos. Isso está ultrapassado na pós-modernidade. Outros modelos são bem-vindos, né? E para eles tão legítimos quanto o modelo cristão, que é patriarcal, machista, conforme eles dizem, né? Então a pós-modernidade questiona as relações familiares, a pós-modernidade questiona, vivemos uma época de um desinteresse em questões político-partidárias, né? Cada vez menos jovens engajados, preocupados com ideologia política. Dificilmente partidos conseguem filiar jovens nas suas fileiras, né? No ano passado, inclusive, eu tive não vou dizer decepção, porque eu estou evitando para não ser um desigrejado aqui, mas eu fiz uma reunião no ano passado com os meus adolescentes. Peguei um domingo de manhã e falei assim: olha, estou na fé ainda, não me desviei nada disso, mas não vamos abrir a Bíblia hoje. Vocês vão sentar comigo hoje. Peguei 2 domingos seguidos. Nós vamos conversar. Eu estava na febre do impeachment da Dilma, e eu queria saber o pensamento dos meus adolescentes da igreja. De 15, 16, 17, 18, 19, e aí alguns que tinham ingressado na faculdade, particular, pública e tal. E eu queria saber de cada um deles: o que o professor de sociologia, de história, o que essa turma está falando lá? Eu quero ver. Eu ouvi que cada um colocou. E vocês? Eu fiquei uma decepção tremenda, porque nenhum deles se revelou interessado por política. Não querem saber. Querem viver, querem ganhar dinheiro, mesmo numa igreja que pensa e reflete o que está acontecendo. Não querem. É um traço da pós-modernidade. Aquela coisa do jovem idealista da década de 60, que queria mudar o mundo, cada vez mais isso está ficando desarranjado, desmontado pela pós-modernidade, né? Convicções ideológicas, já disse. Os próprios, interessante isso aqui, a pós-modernidade é tão nociva e tão complicada que ela questiona, ela relativiza, inclusive, até aquilo que saudosamente a gente pode ter na nossa memória, quem tem mais de 40 anos, que é o meu caso, os clubes, por exemplo, né? Os clubes, eles eram, na década de 70 e 80, um lugar de ambiente social, para se encontrar. Nós íamos, eu sou de uma geração que a gente ia para o clube. Nos meus 15 anos eu ia para matinê, né, para poder lá dançar um pouco, ver as meninas, era um lugar de convivência social, né? Sempre que eu cito isso, me traz à memória uma canção escrita por Renato Russo, do Legião Urbana, chamada Eduardo e Mônica. Ele traçava características do Eduardo e traçava características da Mônica. E quando ele falava do Eduardo, ele dizia assim: o Eduardo estava no esquema escola, cinema, clube, televisão. A galerinha, na década de 80, ia para clube. A gente ia, né? Os clubes estão falindo, estão fechando, porque ninguém quer essa forma de ambiência mais. Você se encontra com qualquer pessoa. Ontem, aqui no hotel, eu fui falar com a minha esposa e com a minha filha. Peguei o celular, entrei, a Skype, né? Ao vivo, eu ouvi a sala, mostrei o quarto para ela, mostrei a cama, mostrei o banheiro para ela onde eu estava, né? Não precisamos mais estar com alguém. Você está aqui, eu estou aí. E você está aí.
né? E a gente troca, a gente se relaciona. Inclusive, vale a pena depois, você se interessando, vocês entrarem na internet e lá no site do Mackenzie, vocês baixarem o PDF, que é a dissertação de mestrado, grave esse nome, Marcos Simas, que era o editor da Cristianismo Hoje. O Marcos fez uma dissertação de mestrado, e ele falando da espiritualidade dos desigrejados nas redes sociais. Você tem tribos de desigrejados que se reúnem somente ali, naquele ambiente. Pós-modernidade pura, isso aí. E é óbvio, para fechar esse ponto, que essa pós-modernidade que questiona tudo que é solidificado com o tempo, todas as convenções, todos os contratos sociais, questionaria a religião, questionaria a igreja, inevitavelmente. E nós, embora povo de Deus, servo de Deus, somos também atores sociais. E a galera que vem para a igreja traz as ideias desse tempo para dentro das nossas igrejas. Ok. Para terminar, e a gente abrir para circular aqui. Qual é a resposta que a gente pode dar a esse problema? Há alguma resposta? Ficaremos apenas analisando e lamentando o que está acontecendo? Dobraremos os nossos joelhos, e é bom que comecemos a fazer isso, mas ficaremos só nos joelhos dobrados? Não há nada que a igreja possa fazer? Qual é a resposta que a gente pode oferecer a esse problema? Há 3 caminhos, né, que a gente pode pensar para percorrer, para tentar ajudar a construir uma resposta a essa situação. Como líderes que somos, na grande maioria aqui, se não todos. Primeiro, é uma resposta teológica que a gente pode dar. E essa resposta teológica a gente pode apresentar em forma de mostrar para esses irmãos, porque é assim que eu os enxergo. Eu estava conversando com um casal aqui, com os irmãos. Desviado é uma coisa, desigrejado é outra. É uma pergunta muito... Pastor, não são todos um bando de desviados? Não. Desviado, aquele velho conhecido nosso, é aquele que rompe com a igreja, mas também rompe com a piedade cristã. Não tem vida de oração, não tem nenhuma reverência, nenhum senso de sagrado de Deus, não tem nada, né? Ele rompeu com Deus também, além de romper com a sua instituição. É um desviado, ele volta para uma vida de pecaminosidade. Desigrejado verdadeiro, né? Esse ator social, real, é alguém que rompeu com a instituição, não rompeu com a igreja. Perdão, não rompeu com Deus, né? Então, para estes que não são desviados, mas desigrejados, é mostrar para eles, primeiro na teologia, que o plano salvífico de Deus nunca passou apenas pelo indivíduo. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunitário, é relacional, é um ser relacional, né? E quando Deus, por exemplo, chama Abraão, logo no chamado de Abraão, Deus deixa muito claro, é para partir de ti formar uma constelação de pessoas, né, que serão inumeráveis, como a areia do mar, como as estrelas do céu. É formar um povo, né? É salvar um povo. Quando ele levanta Moisés, é para que atravesse o povo no Mar Vermelho e chegue juntos na Terra Prometida. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué, deixa bem claro, Josué, tu e este povo passarão do Jordão e pisarão a terra, conquistarão, é sempre o povo, no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento é Jesus com seus 12 discípulos, é a igreja, não é mais a nação israelita, mas ali agora é a igreja. Então a salvação, sim, individual, eu não preciso da igreja, nós não seguimos o dogma de São Cipriano, não há salvação fora da igreja, e a salvação ali é institucionalizada. Não, a salvação é individual, justificação pela fé, conforme Paulo trata em Romanos. Mas uma vez salvo e reconciliado, eu sou inserido e enxertado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa salvação ela é individual, mas ela perpassa uma multidão de peregrinos que caminham para Canaã celestial. Mostrar isso para eles é uma questão de trabalhar a teologia, refinar a teologia acerca da salvação e da igreja, né? Uma segunda resposta que a gente precisa dar a eles é uma resposta histórica.
E essa resposta histórica, ela aparece quando a gente mostra para esses irmãos que são tão avessos à institucionalização, ao sistema, que a igreja, embora tenha cometido vários erros enquanto instituição, mas a igreja acertou mais do que errou. Sem a igreja institucional, por exemplo, nós não teríamos o credo apostólico, que não é essa rezinha que algumas igrejas fazem. O credo apostólico, quando surge, ele surge como uma espécie de súmula teológica, é uma síntese, é uma pequena teologia sistemática. Todas as verdades básicas do cristianismo estão ali no credo, e era uma resposta às heresias, que estavam logrando êxito contra determinados grupos cristãos. A igreja institucional é usada por Deus, na sua providência, para conter aquele avanço herético nas controvérsias cristológicas. A igreja institucional, ela convoca concílios, onde algumas das doutrinas mais caras, centrais, serão formuladas. A doutrina da dupla natureza de Cristo, por exemplo, formulada num concílio. A doutrina que reconhece a divindade do Espírito Santo, num concílio. A doutrina trinitariana, que fala de uma trindade, de um único Deus em 3 pessoas iguais, absolutamente iguais, sem distinções hierárquicas. É num concílio. A resposta doutrinária que vai preservar a igreja contra heresias, e no livro de eu apresento 14 heresias que ameaçaram a igreja nos seus 6 primeiros séculos e que quase pulverizaram a igreja. E se a igreja não desse uma resposta à altura, porque não eram críticas absurdas, algumas críticas eram muito bem elaboradas, usando ferramenta da filosofia. Deus levanta Atanásio, levanta Tertuliano, levanta os pais da igreja, levanta Agostinho. E esses caras pensando juntos, né, eles oferecem uma resposta teológica, e com essa resposta a igreja é preservada da impureza teológica. E que se temos essa igreja hoje, é um legado que temos desse período. A igreja errou muito, mas a igreja acertou mais do que errou, quando, por exemplo, você pensa que não haveria um sistema de educação, não haveria direitos humanos, não haveria hospitais. Na Idade Média, por exemplo, quem é que educa a Idade Média? Na Idade Média, por exemplo, a educação ela era restrita, absolutamente restrita a 2 grupos, clero e nobreza. A população, camponeses, agricultores, pescadores, não tinham acesso, eram ignorantes. Estátuas, esculturas eram colocadas dentro das igrejas, não para levar o povo para a idolatria, como às vezes covardemente acusamos. Aquilo era um recurso pedagógico. Como é que vai falar de Paulo? Como é que vai falar de Paulo em Romanos para um povo que não sabe ler? Façamos algumas imagens, aqui é Pedro, Paulo, aqui, ó, vamos escrever sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui hoje. Era um recurso pedagógico. E a igreja, à medida que especialmente na Reforma, que sempre trabalhou com o princípio de sola escritura, que é um pilar da Reforma protestante, o povo se convertia e, por causa da sola escritura, tem que aprender a ler. Quem é que ensina os alemães a ler? É Lutero e é Melanchthon. Quem é que ensina os ingleses a ler? É a turma dos puritanos. A catequese de Melanchthon, ela é tão interessante que o governo alemão se inspira para pensar em oferta de educação pública baseada nos luteranos. Os primeiros hospitais, as primeiras ações de misericórdia, as casas de misericórdia nascem no seio da igreja católica e protestante. Direitos humanos, democracia americana. Quando, por exemplo, os puritanos vão para as colônias americanas, qual era a referência de democracia que eles tinham? Porque o século XVI era um século monárquico, absolutista. Onde que se vivia democracia? Dentro das igrejas, especialmente igrejas congregacionais, que serve de referência teórica para que quando eles pisaram as colônias americanas, eles praticassem na esfera pública formas democráticas ensinadas e aprendidas dentro das igrejas. Christopher Hill, que é um especialista, inclusive marxista, especialista na Revolução Puritana, ele diz, sem os puritanos, a democracia não seria conhecida.
Os legados construídos pela igreja institucional são infinitamente maiores do que, sim, os muitos erros que a igreja cometeu, o sangue que a igreja derramou, as injustiças cometidas. Afinal de contas, não são anjos que estão na igreja, são homens que falham pra caramba, falham muito, mas acertam muito mais porque o Espírito Santo está ali, conduzindo a igreja, né? E por fim, uma resposta eclesiológica para poder trabalhar com esses irmãos. Seria uma terceira resposta. E nessa resposta eclesiológica, a coisa a gente chama mais para perto da gente. Vocês lembram que eu falei dos 62% que alegaram que voltariam se encontrassem uma igreja bíblica. Além de uma resposta teológica fria e uma resposta histórica, é necessário que a gente também ofereça uma resposta eclesiológica para eles. E aí começa conosco, começa dentro das nossas igrejas, nas nossas congregações. O que as nossas igrejas, o que a igreja congregacional de Niterói, onde eu exerço o pastorado, pode fazer para que a nossa igreja ali não produza irmãos decepcionados e irmãos desigrejados? O que a sua presbiteriana, luterana, anglicana, metodista, pentecostal, neopentecostal, né? O que a tua igreja pode fazer, né? E repensar isso, repensar os nossos equívocos, que às vezes sim cobramos demais, né? Que às vezes as disputas que acontecem dentro da igreja para quem vai reger o coral, quem vai cantar, quem vai pregar, né? A forma como nós respondemos um irmão que discorda da gente numa assembleia. A minha única tradição é a tradição congregacional, nunca fui de outra. Eu já vi desrespeitos assim imensos, que a pessoa precisou caminhar a segunda milha para poder continuar naquela igreja, né? Então, uma terceira resposta é a gente assim, façamos das nossas igrejas verdadeiros pomares, verdadeiros jardins floridos, né? Façamos da nossa igreja esse ambiente saudável que muitos desigrejados alegam que se encontrar, eles voltam. Eles disseram: pastor, nós não queremos um pastor perfeito, ingênuo é aquele que pensa isso. Nós queremos um pastor que se comprometa conosco. O que eu quero é ser pastoreado. Eu quero chegar na igreja domingo de manhã e ver o meu pastor abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, explicar a Bíblia para mim. É isso que eu quero. Eu quero dizimar na igreja, mas eu quero ver o recurso sendo bem aplicado, inclusive na obra missionária. Que meu pastor seja sustentado, ele se dedica exclusivamente ao ministério, ele tem mais que ser sustentado mesmo, tal, mas modestamente, corretamente, tendo um balanço apresentado. Nós queremos uma igreja normal. Eu acho que eles não estão pedindo muito em fazer isso. E eu penso que nós que estamos aqui, né, tantas igrejas aqui representadas, as nossas igrejas podem ser esses lugares saudáveis que esses irmãos desigrejados, os verdadeiros, não os desviados, os verdadeiros, querem encontrar. E que se encontrarem, eles vão permanecer para a glória do nome do Senhor. Que assim seja, queridos, no nome de Jesus.